O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Nossa entrevista 6 é com a cientista Luciana Gatti. A pesquisadora é coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa da Coordenação Geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Desde o ano de 2003, atua especialmente em pesquisas na área de mudanças climáticas, dirigidas à compreensão do papel da Amazônia na emissão e absorção de gases de efeito estufa e o efeito das variáveis climáticas nestes balanços. A cientista é formada em Química pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Química Analítica pela Instituição em São Carlos e doutorado em Ciência pela Universidade Federal de São Carlos. Luciana é especialista em medidas de alta precisão de gases de efeito estufa na Amazônia e costa brasileira, em parcerias internacionais, principalmente com a National Oceanic and Atmospheric Administration e Universidade de Colorado, entre outras. Luciana Gatti, seja bem-vinda. Para começar nosso bate-papo, você pode explicar o que é química atmosférica e o que te motivou a se dedicar ao tema de mudanças climáticas? Bom, química da atmosfera é o estudo das reações químicas que estão acontecendo na atmosfera, com os compostos que estão na atmosfera, né? Eu comecei trabalhando com gases reativos legislados que a gente entende como poluentes. Monóxido de carbono, NOx, ozônio, né? Era a nossa compostos orgânicos voláteis, né? O NOx junto com o composto orgânico volátil faz o ozônio, e é esse conjunto de compostos que fazem mal à saúde, a maior parte deles vem do escapamento do carro. Então, a gente começou estudando tanto na poluição de São Paulo quanto na Amazônia esses gases, porque na Amazônia a diferença de concentração entre a estação chuvosa e a estação seca é gigantesca, porque quando o pessoal taca, assim, a produção natural de ozônio na floresta é minúscula, parece concentração de ozônio no meio do oceano. Mas quando é a fase das queimadas, o pessoal taca fogo, esse fogo vai formar os NOx e os compostos orgânicos voláteis que vão formar o ozônio. Então, assim, vira outra coisa completamente diferente. E aí, depois de algum tempo estudando isso, surgiu a oportunidade de eu ser parceira num projeto que estuda gases de efeito estufa na Amazônia, que eu achei interessantíssimo, não tinha nenhum laboratório fazendo esse estudo no Brasil, e aí eu, como química, né, minha formação básica é química e especializada em química analítica, seria uma parceira natural, porque a ideia era montar um laboratório, réplica do laboratório da NOAA, que é a central analítica da rede mundial de gás de efeito estufa. Então, imagina o laboratório deles, né, o big dos bigs, de precisão, de acurácia, né, o quanto a medida está super perto da medida real. E imagina a oportunidade maravilhosa de ter uma réplica desse laboratório no Brasil, né? Então, foi assim que eu comecei a estudar, né, e a participar desse projeto em 2003. Fui para os Estados Unidos, ajudei a montar essa réplica, graças a Deus, porque como isso é todo automático e foi feito nos Estados Unidos, é uma engenhoca automática toda feita lá, não é um equipamento que você compra pronto. São vários equipamentos interligados, tem um software que automatiza. Ainda bem que eu fui lá montar esse negócio, porque a primeira vez que ele tivesse quebrado, teria parado. E já está funcionando aqui, né? Veja, de 2004 até hoje, são 17 anos. E aí, quando quebra, é a gente que vai lá, naquele emaranhado, aquela coisa louca, consertar, né? Graças à nossa parceria com a NOAA, continua uma parceria ótima até hoje, então, quando tem problema, eles participam nas soluções desses, né, de defeitos técnicos e tal. Luciana, às vezes as pessoas pensam que os cientistas já nascem prontos, né? Já com a formação, mas tem todo um processo, né? E às vezes vem lá da infância, né? Eu não sei se no teu caso também teve alguma coisa que te impulsionou
da fase da infância e da juventude para você ingressar nessa área e como as mudanças climáticas, né, que é um tema que você atua bastante, entrou realmente na sua vida, né? Fora esse aspecto técnico que você comentou com a gente. Olha, primeiro que eu acho que o que faz uma pessoa ser cientista é ela ser curiosa, porque o que move um cientista é querer entender o porquê, né? Então, veja assim, meu caso. Eu estou lá, bom, tecnicamente, eu aprendi a fazer medidas de gases de efeito estufa na Amazônia, coletando com avião de pequeno porte. Então, tá, eu poderia parar aí, meu laboratório é super preciso, aí a gente mede a concentração do CO2, do metano, com uma concentração de 0,03, e aí você fica lá no laboratório só medindo com super precisão, e eu poderia parar por aí, mas e daí? Não me satisfazia, medir super bem, com altíssima precisão. Eu queria entender por quê. Por que está emitindo CO2, ou por que está absorvendo, e às vezes é mais, às vezes é menos, um local emite menos do que outro, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É isso que faz um cientista. Um cientista investiga, ele tenta entender o que está acontecendo, porque quando você entende o que está acontecendo, você adquire ferramenta para administrar aquilo. Então, se a gente tem um interesse em diminuir as emissões de gás de efeito estufa, você entendendo o processo, você pode, então o que está fazendo uma região emitir mais do que outra é o desmatamento, que está levando a uma mudança da estação seca, e é essa estação seca super estressante que está fazendo uma floresta num lugar emitir mais do que no outro. Pronto, a gente tem a solução. Basta, primeiro, parar de desmatar, parar de queimar e reflorestar onde está muito desmatado, que a gente consegue reverter isso. Então, veja, se eu só ficasse em medir, eu seria uma técnica, não uma cientista, né? Bom, a não ser que eu estivesse desenvolvendo pesquisa em como medir com super precisão, melhorando os métodos, e também existe pesquisa em química analítica. Mas no meu caso, como o laboratório veio de lá, é simplesmente uma questão de manter, eu não estaria desenvolvendo nada se eu ficasse aí, né? Mas aquela coisa do querer entender, querer saber o que está acontecendo com a natureza, e aí assim, você estuda, mas as pessoas, elas têm assim uma visão romântica do cientista, acho que o cientista é um super gênio. Olha, é como qualquer pessoa, é como qualquer profissão. Veja bem, você pega um cozinheiro. No início da carreira dele, ele cozinha de uma maneira. Ao longo dos anos, ele não vai cozinhando cada vez melhor? Ele está se especializando, ele está estudando, aí ele põe um tempero, ou ele faz de uma maneira diferente, ele observa que ficou melhor. Então, ele está estudando e agregando. Então, assim, todo mundo, de uma maneira ou outra, estuda e desenvolve, evolui, e fica esperto. O cientista não é melhor que ninguém, é alguém que tem essa profissão, porque adora estudar. Sabe lá que maluquice que tem na cabeça, né? As pessoas pensam, que doido querer estudar até o final da vida. Mas olha, tem gosto para tudo. É muito bom que você falou, né? O esforço, né? Seja para qual profissão a gente, né, esteja atuando, tem que ter esse esforço, nessa força de vontade. E agora a nossa próxima pergunta, né, é sobre um trabalho que você coordenou recentemente, né, que foi até divulgado, que é um estudo que constatou que a porção leste da Amazônia se tornou uma fonte de carbono, né? E eu gostaria que você explicasse para a gente esse fenômeno, né? O que realmente está acontecendo, o que isso, vamos dizer, significa para a sociedade, como isso impacta a minha vida, né, a da sociedade de uma maneira geral. Exato, olha, a gente ter percebido que a Amazônia está emitindo mais do que absorvendo já foi assim uma notícia muito chocante. Hoje, para mim, ela não é mais chocante porque eu sei disso já há muitos anos, né? Apesar da gente não ter publicado, eu sei disso há muitos anos. Então, por que não publicou antes? Porque a gente queria entender por quê. A gente queria, em primeiro lugar, entender por quê. Em segundo lugar, a gente queria ter muita certeza, porque é muita responsabilidade afirmar isso.
né? Você dizer para o Brasil, para o mundo, olha, a Amazônia é uma fonte de carbono, é algo pesado, é algo terrível, né? E eu não podia ser leviana em dizer isso sem ter absoluta certeza. Então, ao longo dos anos, a gente desenvolveu um monte de técnicas diferentes, de melhorias nos métodos, para ter certeza que o resultado era esse, né? Então, é aí que vai a pesquisa, olha só. Então, a gente tem que calcular qual é a concentração que o ar entra no Brasil. Eu desenvolvi 7 métodos para fazer isso, né? E validava e compara com as estações globais, está medindo e compara. A gente mesmo tem pontos na costa brasileira que a gente mede, então compara com os pontos que a gente está medindo, né? Bom, foram 2 anos, 7 métodos, até que a gente ficou satisfeito. A gente melhorou a maneira com que a gente calcula a trajetória da massa de ar, que conta quantos dias levou dentro, né, do continente para chegar até onde a gente mede, e automatizou o cálculo do fluxo, que aí não tem possibilidade de erro humano. Enfim, a gente desenvolveu muita coisa nesse sentido para saber, para ir minimizando os erros possíveis. E aí eu desenvolvi um método completamente independente do modelo que a gente tem, para pelo menos responder: a Amazônia é fonte ou é sumidor? O sumidor é quando mais absorve do que emite. E fonte é porque ela mais emite. Bom, então aí eu desenvolvi um negócio que chama perfil vertical médio da concentração do CO2. Esse perfil é assim: o aviãozinho ele coleta em várias alturas diferentes, é como se eu conhecesse assim a coluna de ar, né? E aí, assim, olha para cima, se vindo perto da superfície a concentração está aumentando, é porque a superfície está como uma fonte. Se está diminuindo, a superfície está removendo, está absorvendo. Então, a gente fez esses perfis verticais anuais, era uma média anual para cada ano dos 9 anos, né? E nos 4 locais. E realmente o resultado é fonte. Então, assim, eu tenho 100% de certeza que a Amazônia é uma fonte. A gente pode discutir uma fonte de quanto, porque você usa um modelo, você vai ver um resultado um pouquinho diferente de outro. Mas se o modelo disser para mim que a Amazônia é um sumidor, eu vou dizer, tem alguma coisa errada com o teu modelo, porque eu estou usando um resultado de medida. É o tanto que a gente mediu na atmosfera, não tem modelo, não tem exposição. É o que está medido lá, é o que está no ar, né? Então, assim, então, primeiro isso. Aí, então tá, Amazônia é uma fonte, triste. Mas a gente olhava os 4 locais e cada local apresentava uma emissão diferente. Aí, por quê? Por que que um lugar emite 4 vezes mais do que outro? Por quê? É tudo floresta amazônica, né? Por quê? Lá vai os porquês. Aí a gente fez medidas de precipitação é chuva, né? Temperatura, quanto de área queimou, quanto que o solo tinha de água nele, vários fatores para tentar entender. Olha, a gente entendia só a emissão do fogo. A emissão do fogo mostrava correlações muito fortes com a temperatura e com o tanto que a folha deixou de estar verde. Porque a folha novinha, ela é bem verde, né? Só que ela vai ficando envelhecendo, ela vai indo para o marrom, né? Então, quando a folha está bem marrom e quando a temperatura está muito alta, é quando tem o máximo de emissão de queimada. Explicava muito bem as emissões de queimada, mas não explicava a absorção o fluxo de absorção de carbono, não explicava bem o fluxo normal. E aí os porquês não estavam convencidos. Aí a gente vai, desenvolve mais estudo e mais técnica, não sei o quê. Fizemos a seguinte pergunta: o que mudou na região, na Amazônia, nessas 4 regiões, ao longo de 40 anos, né? Ao longo de toda a história, o que mudou nessas regiões para hoje elas estarem se comportando tão diferente? Porque num cenário de 9 anos, a gente não enxergava isso. Então, a gente estudou 40 anos de chuva e temperatura em cada uma das 4 regiões e também calculamos
quanto está desmatado em cada uma dessas 4 regiões. E aí tudo fez sentido. Porque aí mostrou o seguinte: as regiões, primeiro, a região que mais emitia carbono era a região mais desmatada. Opa! A segunda região que mais emitia carbono era a segunda mais desmatada, e as outras duas que apresentam menos e estão com desmatamento próximo, apresentavam um fluxo muito próximo. Nossa, pela primeira vez as coisas começaram a fazer sentido. E aí a gente observou uma outra coisa. Nesses 40 anos, a gente fez um estudo diferente do que climatologista faz. Porque o climatologista quer saber o tanto que está chovendo a menos, o quanto que a temperatura subiu, então ele pega médias anuais. Só que a gente queria fazer esse estudo para entender os fluxos de carbono que vão mudando ao longo do ano. Na estação chuvosa, está mais removendo do que absorvendo, e na estação seca está mais emitindo, é uma senoidal assim. Então, eu precisava ver a chuva, a temperatura por mês. Então, eu tinha 40 anos de janeiro, 40 anos de fevereiro, 40 anos de março. E quando eu vi isso, eu vi de que maneira o clima estava mudando. E a maior mudança era nos meses da estação seca, agosto, setembro, outubro. E assim, o tanto de chuva que perde nesses meses é proporcional ao tanto que está desmatado. Então, lá a região Nordeste, que está 37% desmatada, perdeu 34% de chuva nesses 3 meses. 34%, 1/3 da chuva a menos nos 40 anos. A região de baixo, 28% desmatada, perdeu 24% de chuva. Está vendo como a proporção é muito parecida? E a temperatura na região Nordeste subiu quase 2 graus, é 1,9 graus Celsius, nesses 40 anos, e a de baixo subiu mais ainda, subiu 2,5 graus. Se a gente olhar só agosto e setembro, que é o pior, é o pesadelo, é o pior dos mundos, subiu 3,1 graus Celsius em 40 anos. Então, imagina árvores de uma floresta tropical úmida. São árvores próprias de uma região que tem abundância de água e temperaturas amenas. Então, e o que o desmatamento está fazendo com a Amazônia? Porque o desmatamento ele não é homogêneo. Em média, a Amazônia está 20% desmatada. Mas esse desmatamento se concentra em algumas regiões. E no nosso estudo deu para a gente ver bem o estado do Pará, o norte do Mato Grosso. Em média, eles estão 30% desmatados. Só que tem sub-regiões que chega a estar mais do que 40% desmatado. Então, assim, nessas regiões, a perda de chuva e o aumento da temperatura está muito alta durante a estação seca, que é nosso inverno aqui, é o período que nós estamos agora, né? Em que a gente observa, o Brasil inteiro está super seco. O pessoal vai tacar fogo lá no matinho dele, que ele capinou, ou ele cria gado e ele quer tacar fogo para renovar, e esse fogo vai incontrolável, queimando tudo, por quê? A vegetação inteira está super seca. Olha, isso está acontecendo no mundo inteiro, nós estamos vendo na Grécia, na Itália, em Los Angeles, na Austrália, nós estamos vendo, isso são as mudanças climáticas, né? Só que isso está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil tem a maravilha da Amazônia para nos proteger, para amenizar da mudança climática. A gente pode chamar a Amazônia de proteção contra as mudanças climáticas. Por quê? Porque é aquele corpo gigantesco de árvores que evapotranspiram, elas jogam vapor para a atmosfera. Quando elas fazem isso, elas estão contribuindo com a chuva. Quando essa água que estava no estado líquido, ela vaporiza, ela ajuda a resfriar. Ela absorve energia na forma de calor, então ela resfria a superfície. Então, assim, Deus nos deu a proteção contra as mudanças climáticas. O Brasil tem essa natureza maravilhosa que poderia estar nos ajudando a passar por esse momento tão difícil da humanidade, e nós
na nossa terrível ignorância, estamos matando a nossa proteção, né? Imagina que aquilo é uma caixa d'água, nós estamos pegando a picareta e fazendo um monte de furo na nossa caixa d'água para pegar aquela aguinha que cai ali e estamos, né, acabando com a caixa d'água. Eu costumo fazer assim um pensamento, né, que eu achei muito interessante. Imagina uma joia que é uma obra de arte, né? Aquela joia que é aquele design lindo, maravilhoso, e ainda tem umas pedras de brilhantes e não sei o quê, aquele design lindo. Aí o ignorante pega aquilo, derrete e vende o ouro. Para mim, essa é a figura mais perfeita. O que nós estamos fazendo com a Amazônia? Nós estamos destruindo a maior garantia, a maior proteção, o maior benefício que nós temos no Brasil, que é a Amazônia, né? Quando você olha no mundo inteiro, na mesma faixa, você vê desertos. Por que não tem deserto no Brasil? Porque nós temos na Amazônia. Mas os inteligentes, que só vê pepita de ouro e gado e dinheiro na frente, estão plantando seca, plantando incêndio, plantando deserto, né? Assim, uns poucos estão ganhando dinheiro, enquanto todo mundo está pagando e pagando extremamente caro, alguns até com a vida, né? Porque as mudanças climáticas já estão matando um monte de gente. E, Luciana, isso é tão grave, né, que a gente fica assim pensando, né, na proporção, né, do estrago, né? E quando você fala assim que isso já foi constatado, tem forma de restauro, uma restauração ecossistêmica, enfim, de poder reverter, né, o que está ocorrendo, ou isso é aquele ponto de não retorno, que a gente não consegue mais fazer com que haja uma restauração? Olha, a gente ainda não tem condição de responder se já chegou esse ponto de não retorno, né? A gente está até conversando, grupos que estudam, a gente chama assim de top-down, né? Que é de cima para baixo, como a gente que faz medida com avião, né? E com grupos que estudam no bottom-up, quer dizer, de baixo para cima, lá na superfície, para a gente juntar. Então, eu estou tentando organizar um workshop assim, com vários grupos, para a gente ver se nós já temos informação suficiente para poder responder essa pergunta. E a segunda coisa, se não tem, vamos organizar um projeto e vamos fazer as medidas para a gente poder. Mas, independente da gente poder responder, olha, vamos pensar juntos, né? Como que é esse mecanismo? Veja, as árvores jogam vapor d'água na atmosfera e quando elas fazem isso, elas ajudam a resfriar. Aí você vai e desmata. Se você está desmatando, você está diminuindo o tanto de vapor de água que vai para a atmosfera e você também está diminuindo esse resfriamento. Portanto, vai reduzir a chuva e vai aumentar a temperatura. Isso quer dizer o seguinte, que aquela floresta que continuou em pé, que você não desmatou, quando você resolver tacar fogo nessa área que desmatou, e eles esperam uns 3 meses para secar bem, que cai justo nesse período, agosto, setembro, outubro, a floresta que continua em pé está super seca. Então, eles tacam fogo e o fogo vai na floresta não desmatada, fazendo com que ela também vire uma fonte de carbono. Na hora que queima, em primeiro lugar, e depois, ao longo dos anos, na decomposição dessa árvore que queimou parcialmente ou até totalmente. Essa região que queimou, ela vai recuperar um tanto, ela vai rebrotar um tanto. Só que estudos têm mostrado que essa rebrota compensa só 1/3 do total de emissões. Então, essa queima é fonte de carbono também. Além disso, quanto mais o tempo passa, veja, a gente estudou 40 anos, né? Esse desmatamento está vindo há 50 anos. Agora ele está super acelerado, como estava no período que a gente teve projetos de tanto sucesso de redução de desmatamento. Mas, infelizmente, tudo que a gente ganhou, agora nós estamos perdendo, né? Mas, enfim, a gente vê que com o tempo, esse agosto, setembro, outubro, cada vez tem menos chuva
e temperaturas mais altas que favorecem essa floresta queimar junto na hora que o povo taca fogo na área que está desmatando. Então, você tem aumento dessa extensão de floresta que queima, então você está aumentando a emissão. Então, você tem a emissão direta do desmatamento naquela região que você desmatou. Você jogou o CO2 na atmosfera. Aí você tem emissão da floresta que você não desmatou, mas queimou junto. E você ainda tem uma terceira emissão, que é o aumento da decomposição na floresta, porque uma parte, naquela situação de extremo estresse, de pouca chuva, alta temperatura, imagina lá uma árvore. Ela estava toda verde, toda linda. Aí começa a faltar, o solo está super seco, não tem água. A folha começa a ficar marrom, e fica marrom, e fica marrom, até que a folha cai. Aí essa folha vai decompor, vai virar CO2 para a atmosfera. E dependendo do tanto que essa seca está extrema, está estressante, e do tanto que esse período dura, essa árvore pode chegar a morrer. Então, o que está acontecendo? A decomposição nessas regiões mais desmatadas também está aumentando. A mortalidade está aumentando. Essa região sudeste, ela está mais morrendo. A floresta está mais morrendo do que crescendo. A própria floresta virou uma fonte de carbono na região sudeste. Porque, assim, no nosso estudo, quando a gente mede o fluxo de carbono, a gente consegue separar o fluxo que veio da queimada. Então, assim, em todos os locais, a queimada é maior do que a absorção da floresta. Tá? Então, por exemplo, no Nordeste, a queimada emite 5 vezes mais do que o tanto que a floresta consegue remover. Lá no lado oeste, é quase que pau a pau. A floresta está conseguindo compensar quase tudo que emite de queimada. Mas no sudeste, a floresta é 1/3 da emissão total. O fogo emite 2/3 e a floresta emite 1/3. Então, no sudeste, a própria floresta virou uma fonte de carbono para a atmosfera. Isso quer dizer que a condição climática está tão estressante que a floresta está mais morrendo, decompondo, do que crescendo. Então, assim, vamos voltar na tua pergunta, né? Desculpa aí a minha resposta longa. Estou tentando ser didática, às vezes eu tentar ser didática, a resposta fica muito longa. Mas vamos imaginar que, ai, gente, sonhar é tão bom, né? Vamos sonhar? Vamos sonhar que nós temos um grande acordo nacional em que ninguém mais vai tacar fogo, vai usar fogo no Brasil, na Amazônia, nos meses de julho a novembro, que é quando a precipitação está muito baixa, a chuva está muito baixa e a vegetação fica super seca. Então, não teremos esses incêndios incontroláveis aumentando as emissões de carbono. Segundo, nós vamos fazer um grande acordo nacional e fazer uma moratória no desmatamento da Amazônia. Bom, só de fazer isso, a Amazônia já virou um sumidouro. Porque, lembra, eu falei, a Amazônia virou uma fonte porque as queimadas emitem o triplo do que a floresta conseguindo absorver. Mas se não tiver desmatamento e queimada, a floresta está absorvendo. A floresta poderia estar retirando da atmosfera 130 milhões de toneladas de carbono por ano. Então, vamos imaginar nesse nosso sonho maravilhoso que a gente não desmatou, não queimou, a floresta removeu da atmosfera 130 milhões de toneladas de carbono, e isso deu um fôlego para a floresta se recuperar um pouco, e além disso, a gente vai fazer projetos de recuperação florestal nessas regiões que está muito desmatada, porque são nessas regiões que o clima está mais estressante. Então, a gente precisa reflorestar para tentar resgatar um clima mais ameno para a Amazônia poder sobreviver ali, né? Então, se a gente tiver isso, olha só, aí a gente vai estar dando um fôlego para a floresta rebrotar, para ela voltar a crescer. No ano que vem, a situação está melhor ainda, porque tem mais árvore
evapotranspirando e removendo e diminuindo esse aumento da temperatura. E no ano que vem, mais ainda. Ao invés da gente ter esse motor que é cada vez desmatamento, queimada, ano que vem está mais seco, mais quente, mais queimada, mais desmatamento. Em vez da gente ter essa bola de neve, a gente vai fazer a bola de neve contrária, que é cada vez mais ter a floresta recuperada, ajudando ela a se recuperar mais ainda, tendo no ano que vem mais chuva. A gente tem que entender que o Brasil está muito focado no agronegócio, e o agronegócio do Brasil é essa potência porque nós temos um clima maravilhoso, porque nós temos muita chuva, nós temos uma temperatura amena, mas nós temos tudo isso porque nós temos a Amazônia. Desmatar a Amazônia não é aumentar a produtividade porque vai ter mais terra disponível para plantar. Desmatar a Amazônia é perda de produtividade, porque vai ter menos chuva. E isso vai gerar prejuízo na agricultura. Então, assim, a gente tem que entender como as coisas funcionam para tomar as decisões corretas. Hoje, no Brasil, nós estamos tomando as piores decisões possíveis. Por quê? Porque está se incentivando o desmatamento para aumentar a produção agrícola, que vai gerar cada vez menos chuva, vai gerar cada vez mais crise hídrica, temperaturas altas, incêndios incontroláveis. E isso gerou uma crise, além de hídrica, energética. Qual foi a grande solução? Termoelétricas a gás natural para emitir mais gás de efeito estufa e acelerar mais ainda a mudança climática. Nós estamos fazendo tudo errado. Desmatar é aumentar a emissão de gás de efeito estufa, é reduzir a chuva e aumentar a temperatura, que faz com que a mudança climática venha até mais rápido ainda para o Brasil. Então, assim, a gente tem que olhar para o lado e ver essas desgraças que estão acontecendo ao redor do mundo, perceber que elas só estão mais atrasadas no Brasil porque nós temos a Amazônia, mas a nossa maravilhosa proteção nós estamos destruindo. Nós estamos aquele ignorante que pega a joia e derrete para vender o ouro. É verdade, né, professora? Porque ao mesmo tempo a senhora está falando da questão do agronegócio, mas a gente também tem as grandes obras de infraestrutura que acabam acarretando grandes problemas, né, na região amazônica, como também a extração mineral. Então, tem que ser decisões políticas, né, de gestão pública e também da sociedade pressionando. E urgentes, né? Uhum. E urgentes. A gente tem que entender o seguinte, olha, a gente conhece o suficiente para poder gerar economia na Amazônia com a floresta em pé, né? Então, assim, o Brasil está virando um exportador de matéria-prima, onde gera pouco emprego, gera pouca riqueza, gera pouca, sabe, é uma parcela tão minúscula da população que está ganhando com esse modelo de Brasil colônia, né? É o Brasil onde extrai minério e vai ser uma indústria lá em outro país que vai gerar emprego, vai gerar riqueza. Aí tira o açaí lá da Amazônia, vende, mas são outros lugares onde esse açaí vai ser processado, é que vai gerar mais riqueza. Então, assim, a gente poderia estar fazendo uma economia girar, e a gente já sabe isso, a gente tem condição de fazer isso, basta vontade política. A gente poderia estar tendo indústrias gerando empregos e vendendo produtos de frutos, produtos de sementes da Amazônia, né? Imagina um chocolate feito de um blend de cupuaçu com cacau. O cupuaçu, ele é um mato na Amazônia, é uma árvore natural da família do cacau, onde tem a polpa, que tem um sabor maravilhoso. Olha, meu bombom predileto é a geleia do cupuaçu, né? Que faz com geleia, eu mesma faço, eu adoro, com uma casca de chocolate. Gente, é a mistura mais maravilhosa que eu já vi na vida. Então, você imagina um chocolate da Amazônia, né, feito com, imagina uma fábrica, né, uma fábrica de chocolates gourmet na Amazônia, várias unidades, gerando emprego, gerando riqueza, né, onde
Está lá o europeu, está lá o americano comendo um chocolate da Amazônia e ajudando a preservar a Amazônia. Nossa, os caras vão adorar o chocolate. A Né? gente tem muitas iniciativas, né, nesse sentido, já, né, na questão das A cadeias. gente poderia, ao invés de estar sendo incentivado o desmatamento, a gente poderia estar levando, incentivando indústrias, né, que fazem produtos do que a floresta dá com ela em pé, né, gerando riqueza, gerando emprego, gerando economia com a Amazônia em pé. Então, assim, basta a gente usar o conhecimento que a gente tem, basta a gente se preocupar em olhar para o futuro, usar a informação, né, para tomar as melhores decisões. Ninguém está dizendo, tem que pagar para o cara ficar lá de braço cruzado preservando a floresta. Não, não é isso. A floresta dá inúmeros produtos que você pode recolher os frutos, as sementes, né, e preservar ela e gerar emprego e gerar riqueza, mas com a floresta em pé, porque ela nos ajuda de inúmeras maneiras diferentes, com a chuva, com amenizando o aumento da temperatura e ainda assim, quando você pensa em África, você pensa no quê? Você pensa naqueles animais maravilhosos. Quem não tem vontade de fazer um safari e ver aquela coisa incrível de perto? Quando você fala em Amazônia, as pessoas pensam naquela selva, né? Aquelas árvores gigantes. Olha, a Amazônia é tão linda. A gente também poderia ter lucro com o ecoturismo, né? Então, assim, basta querer, sabe? A gente tem competência, a gente tem conhecimento para fazer uma história diferente e gerar riqueza, uma riqueza assim que não destrutiva, né? Uma riqueza que soma, né? Então, assim, o nosso minério podia não ir para outro, sabe? Outro país fazer o produto acabado, né? A gente só está exportando matéria-prima que não gera emprego no país, não traz riqueza. É um modelo atrasado de economia, né? Então, assim, é muita tristeza ver o que está acontecendo no Brasil hoje, sabe? Parece que a gente está voltando para a época do Brasil colônia. Há várias maneiras, mas ainda pouco difundidas, né, que teriam que estar melhorando. Agora a gente vai passar para um outro capítulo, né, da sua experiência, né? A senhora tem uma experiência também de longa data, né, relacionada aos impactos, né, dos gases de efeito estufa na costa brasileira. Olha, essas medidas na costa, elas são mais ligadas ao nosso estudo na Amazônia, porque a gente precisa ter a informação, qual é a concentração que entra, né, no Brasil. Porque, veja, quando você quer responder qual é o papel do Brasil ou da Amazônia na emissão, se a concentração no mundo inteiro está mudando, você tem que saber qual foi a concentração que chegou, para ver se aqui dentro aumentou ou diminuiu, né? Então você precisa conhecer isso. E aí a gente aprendeu algumas coisas, né? Que, primeiro, as concentrações dos gases de efeito estufa no hemisfério sul são bem menores do que no hemisfério norte, né? É mais ou menos umas 2 partes por milhão. Por que isso? Bom, 75% da população mundial está no hemisfério norte. Os países mais desenvolvidos estão no hemisfério norte, né? Então, assim, então as emissões são mais altas no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Mas aí a gente tem que entender também como é que é a circulação, né? Como é que é a circulação dos ventos. Então, por exemplo, entre os meses de mais ou menos novembro, dezembro, até março, de maio, a gente tem chegadas na Amazônia, na costa brasileira, de massas de ar que vêm do hemisfério norte. Tem uma espécie de uma camada assim que chama zona de convergência intertropical, que é mais ou menos o seguinte, ó, imagina a Terra é o globo, né? Polo sul, polo norte, os ventos eles vão assim para o Equador. Quando eles chegam no Equador, é como se eles trombassem e os dois sobem, né? Esse lugar chama Zona de Convergência Intertropical, mas ela não fica exatamente estagnada em cima do Equador. Quando no hemisfério é verão e no outro é inverno, ela vai assim dando uma flutuada, né?
Então, é como se assim, a parede vai mais para baixo, a parede vai mais para cima. Então, quando essa parede vai mais para baixo, esse ar mais rico em gás de efeito estufa, ele entra mais na Amazônia, né? E a gente coletando em vários pontos da costa, a gente foi observando isso. Lá em cima, no Pará, tem 5 meses que ar do hemisfério norte chega. E a gente foi medindo até no biquinho lá do Ceará, só está 3 meses. Chega até lá, 3 meses. Em Natal, que já é no ombro, sabe, lá no cotovelo do Brasil, né? Ali já nunca chega, né? Em todos os anos que a gente fez coleta lá, teve um dia que conseguiu chegar, em 10 anos, né? Então, assim, a gente pode dizer que nunca, né, essa zona de convergência intertropical chega até lá. Então, a gente foi entendendo essa circulação global de massas de ar, né? Gente, não tem parede no mundo. A gente fica só pensando aqui é Brasil, lá é Estados Unidos, lá é Europa, lá é China, mas a natureza não tem parede. Para a natureza, esse é o nosso planeta, tudo é a nossa casa, né? E o que vem da África chega aqui, né? A atmosfera é democrática. Mas é muito interessante, é instigante, né, ouvir falar, né, eu imagino como é um trabalho tão, assim, árduo, né, porque como estudar 4 décadas, né, e tem que ter essa minúcia de detalhes, né, para justamente essa precisão. Mas é um encantamento também, né, para poder preservar tudo isso. E isso é uma amostra do que é ser um cientista, é a pessoa curiosa que quer entender os porquês, né? Então, assim, eu costumo, quando alguém me pede para definir o que é um cientista, eu digo é uma pessoa muito curiosa e que vai correr atrás de descobrir o porquê. É que nem aquela criança que pega o relógio e desmonta para ver como é que funciona. Raramente ela consegue montar de volta e fazer o relógio funcionar, né? Mas, de repente, inventa um outro relógio, né, mais até atrativo. E, Mas é professor, isso, né? É a curiosidade que nos move a tentar entender os porquês das coisas, né? e nesse Mas caso, isso existe em tudo quanto é campo, né? Isso existe em tudo quanto é campo. Você pode correr atrás dos porquês e fazer pesquisa, né? Na costura, na cozinha, qualquer campo. Um dia você faz de um jeito diferente e descobre que ficou melhor. E aí você vai tentar entender por quê, e a partir daí você se modifica, né? Você passa a adotar essa mudança. Então, assim, olha, acho que todo mundo tem um pouquinho de cientista, né? e professora, mais um lado da sua experiência interessante é o levantamento com relação à região metropolitana de São Paulo. Olha, a maior parte, né, 90, pelo menos assim, eu estava estudando poluição do ar até mais ou menos 2010, não me lembro se foi um pouquinho além de 2010, mas 97% da poluição que tem no ar vem do escapamento dos carros, né? Então, muito do que se respira e causa um dano terrível à saúde vem do nosso próprio modelo de locomoção, né? Onde a gente acaba não tendo um transporte público bom de qualidade, né? As pessoas, as empresas que assumem, né, querem ter o maior lucro possível, não dá conforto para quem está andando, né? As pessoas viajam em verdadeiras latas de sardinha espremidas, né? E então as pessoas acabam procurando o carro, mas aí você fica parado no trânsito, então você está emitindo muito mais, porque era para você usar 20 minutos para você ir de um lugar para outro, vamos supor, 20 quilômetros você anda, se não tivesse trânsito, né? Seria uns 20 minutos, você leva 1h30. É 1h30 com o motor ligado, emitindo gases e partículas para a atmosfera, que vão gerar essa poluição do ar. Então, assim, a linha do metrô de São Paulo, para o tamanho da cidade, é minúscula, né? É minúscula, ela é 10%, se não me engano, do que a linha de Nova York ou de Paris. Quando você compara com grandes metrópoles, é ridícula, né? E aí a gente sabe, né, que o maior problema é corrupção, né? Porque com o dinheiro que gastaram para fazer o que tem, podia ter feito muito mais, né? Mas assim, a gente tem esse problema
que é um problema ainda a ser solucionado, né? Está lotado de político que promete combater a corrupção, chega lá, a gente se desilude, né? Mas, assim, a gente tem que criar mecanismos. Bom, mas voltando à poluição do ar. Eu gostaria só de complementar na pergunta, assim, os comprometimentos à saúde humana, que eu acho que é extremamente importante, né, entender, né, o quanto Então, compromete. tem um aspecto, porque assim, o que a gente estudava era a formação de ozônio, né? A nossa maior linha de pesquisa era entender essa formação de ozônio. E aí é o seguinte, para você formar ozônio, precisa do NO2, que vem direto do escapamento do carro, mas também precisa de composto orgânico volátil. Mas não é qualquer composto orgânico volátil. Tem compostos que formam mais ozônio e compostos que formam menos ozônio. Imagina assim, as moléculas estão ligadas. Quanto mais ligação dupla, sabe? Quanto mais complexo é o negócio, mais forma ozônio, porque é um negócio mais reativo. Então, compostos aromáticos, imagina a cadeia de carbono assim, ela vai e fecha. E ainda tem uma ligação dupla, uma sim, uma não, aí forma uma nuvem de elétrons. É um negócio altamente instável e esse negócio é cancerígeno, é o benzeno. E ele vem da gasolina. Então, a gente estudou esses compostos orgânicos voláteis de 2004, eu acho, até 2011. Né? E ao longo desse tempo, teve um período que a cidade mais consumia etanol do que gasolina, depois veio essa coisa do pré-sal, aí a Petrobras vai e domina o preço do etanol, forçando a gente a usar gasolina, e aí, ainda por cima, eles permitiram uma perda de qualidade na gasolina, permitindo maior teor de benzeno, tolueno, xileno, que são esses compostos aromáticos, o benzeno comprovadamente cancerígeno, tolueno, xileno, provavelmente cancerígenos. E aí foi permitido. Então, quando reduz o consumo do etanol e aumenta o consumo de gasolina, aumentou tremendamente a quantidade de benzeno, tolueno e xileno na atmosfera. Então, assim, a gente vê, e é isso o que dá a capacidade de formar ozônio. Então, tem o monóxido de carbono, tem as partículas inaláveis, tem o ozônio, tem o NOx, tudo isso faz muito mal para a saúde das pessoas, né? E no final das contas, tudo é feito em função do dinheiro, tudo é feito em função da economia, e não o bem-estar da população, e não a saúde, né? A gente tinha um CONAMA que até tentava minimizar as emissões, botar limite, cada vez mais, né, os limites ficarem mais críticos, rígidos. O nosso ministro do Meio Ambiente, que de maneira alguma vai deixar alguma saudade, né, tirou a participação científica popular do CONAMA, né? Só ficou lá umas figuras esquisitas que não defendem a população, né? Defendem quem está querendo fazer a economia andar, mas em detrimento do resto, né? Então, assim, é muito triste, é muito triste. Eu acho que a gente tem uma perda de evolução, assim, de querer uma sociedade melhor, de querer, sabe, ter um modo de vida em mais harmonia com a natureza. A gente tem que perceber que a gente está destruindo o nosso planeta, né? Isso que a gente chama de progresso, onde a gente só vê o conforto que a gente quer atingir lá na frente e não olha para trás o tanto de destruição que está ficando, é meio progresso, porque nós estamos com essa destruição que está ficando para trás, tornando o nosso planeta inabitável para a humanidade. Estamos destruindo a nossa casa, estamos destruindo a nossa condição de vida no planeta com saúde. Então, assim, o ser humano tem inteligência e tem evolução suficiente para entender que esse caminho que a gente está indo não é bom e que a gente precisa mudar. Eu entendo que tem coragem de mudar só os mais evoluídos. Os menos evoluídos, né, são os negacionistas. Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Essa poluição toda, tudo isso que muda, não, isso não tem nada a ver com a gente. É igual aquele moleque que está jogando bola,
aí quebra a janela da vizinha, aí quando ela aparece com a bola na mão e pergunta quem foi, eu acabei de chegar. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu acabei de chegar. É molecagem, né? Quando você é maduro, quando você é evoluído, você é capaz de fazer uma análise e você tem coragem de dizer, olha, não está bom o que eu estou fazendo, não está bom, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser melhor. Isso é ser maduro, né? E, Luciana, a gente está chegando já nos momentos finais, né? E essa pergunta tem que ser feita de qualquer forma, né? Você tem um trabalho também muito ligado a cooperações internacionais, né? Dentro do que você faz. E agora, recentemente, teve o sexto relatório do IPCC, que é a primeira fase dos 3 relatórios, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Dentro dessa tua experiência, como é que você enxerga, né? O anúncio, né? Enfim, e também a participação nesse sexto relatório. Olha, eu tenho uma opinião bem particular, porque assim, o relatório já é assustador, né? Ele já é assustador, porque a cada relatório que se faz, está mais perto, né? Grandes mudanças no planeta. Mas nesse estudo na Amazônia, eu aprendi que as coisas são piores ainda, sabe? Porque os aumentos de temperatura que a gente observou na Amazônia estão muito mais cedo do que era previsto. Essa coisa da Amazônia está mais emitindo do que absorvendo, está muito mais cedo do que era previsto. E o que eu entendi é de que a natureza, ela é que nem um joguinho de dominó, sabe? Tá um ali atrás do outro, aí você dá um peteleco no primeiro e tudo cai. Tudo está interligado na natureza. Então, assim, a gente, assim, as pessoas estão vendo tudo que está acontecendo no primeiro dadinho. Quem mora lá no lugar fica observando, olha, já não chove mais como antes, olha, o inverno já não é mais a mesma coisa. Enxerga o segundo dadinho, quem observa, né, a natureza. O terceiro dadinho está lá em quem é cientista, o quarto dadinho é quem é especialista no assunto. Talvez um descubra o quinto dadinho. Eu chamo de um dadinho a mais isso que a gente descobriu, que o desmatamento está provocando a mudança na estação seca que está fazendo com que emita mais. Porque, assim, o lado leste da Amazônia está 30% desmatado, enquanto que o lado oeste, só 11%. Mas aqui emite 10 vezes mais carbono do que aqui. Se fosse proporcional, aqui emitiria 3 vezes mais que aqui. Por que emite 10? Porque tem uma série de reações em cadeia onde as coisas só vão se amplificando, uma coisa piora a outra, que piora a outra, que piora a outra. Então, é por isso que a gente está vendo as mudanças climáticas chegarem antes do que os modelos dizem. Modelos são simplificação da natureza. Não dá para você botar tudo no modelo, mesmo porque a gente também não conhece tudo. Todas essas reações em cadeia, né? Então, assim, a coisa é pior, sabe? O que o relatório diz, digamos que é uma visão super otimista do que vai acontecer, e isso baseado no meu estudo na Amazônia, entendendo que tem aí reações em cadeia que vêm, que não estão dentro do modelo e que estão acelerando as coisas. E é por isso que a gente está vendo as coisas chegarem mais rápido, né? Muitas coisas estão acontecendo mais rápido do que o último relatório do IPCC tinha previsto. Então, assim, humanidade, acorda, acorda. Somos nós que estamos fazendo isso, somos nós que estamos jogando os gases de efeito estufa na atmosfera. A gente tem que mudar. Ah, mas isso é coisa dos políticos. O que eu posso fazer? Você pode não botar gasolina no teu carro, você pode parar de comer carne de bovina ou reduzir pela metade, que é o que mais emite gás de efeito estufa, né? Porque 90% do desmatamento da Amazônia é carne bovina e as emissões da agricultura 90% é carne bovina. Então, assim, você pode reaproveitar água, você pode sair do cômodo, apagar a luz, gastar menos energia, você pode fazer um monte de coisa, começa mudando você. Quando você mudar, quando você reduzir as suas emissões, ficar um ser humano que causa menos estrago, gera menos lixo, a tua consciência vai mudando junto e você vai procurar quem te representa, que também tem uma cabeça mais evoluída. E com isso a gente muda a sociedade, né? Mas a gente tem que começar pela gente, né?
entender que essa é uma tarefa de todos. E eu gostaria de saber se você quer fazer suas considerações finais, né? Fique à vontade, né, para falar mais alguma coisa que você acha pertinente aí para a pauta de hoje. E desde já, obrigada por sua participação, né? Foi super instrutiva, didática, de uma maneira gostosa, né? Que a gente teve esse diálogo, né? E com certeza, né? A gente tem que aprender muito ainda, né? Principalmente nós, enquanto, né, seres humanos. E eu me sinto lisonjeada aqui de poder ter, né, entrevistado você também. Não, olha, eu me sinto muito grata, né? Porque não adianta nada a gente gerar ciência, gerar conhecimento, se morre com a gente, né? O cientista que se contenta em publicar e ver o currículo dele crescer, não faz diferença no planeta, né? Porque, assim, o conhecimento só gera evolução, mudança, se ele é compartilhado, né? E se não tem vocês que divulgam para compartilhar, nada adianta o que a gente gera. Então, assim, você é tão importante quanto a pesquisa que eu faço, que todos os outros que você entrevista fazem, porque você leva esse conhecimento até as pessoas não teriam acesso a isso não fosse você, não fosse todos da divulgação, né, dos jornalistas, das mídias, e pelo menos a pandemia facilitou muito isso, né, de ter as lives, a gente não precisa se deslocar e ir até um determinado local para poder participar de um debate, de uma entrevista, né? Isso foi, a comunicação foi muito facilitada, então vamos usar isso para o lado positivo, né? Para difundir conhecimento, para difundir informação, para compartilhar o que a gente descobre. O conhecimento é de todos, né? Ele vale a pena quando ele é compartilhado. Então, sou eu que sou muito grata de poder estar compartilhando hoje aqui. Muito, muito obrigada. Foi um enorme prazer esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar essas coisas, né? Porque, olha, você assistir tudo isso que está acontecendo e ver que a gente está na direção completamente errada, que nós estamos plantando seca, plantando incêndio, plantando, sabe, um futuro para o Brasil terrível, é desesperador, né? É desesperador. Você vê Congresso aprovando aí PEC da grilagem, sabe? Desburocratizar licenças ambientais, quer dizer, o cara que só vê o primeiro dadinho, ele vai julgar se o que ele faz vai ter algum impacto ambiental ou não. Não, não tem jeito, né? Isso é só para aumentar desmatamento, isso é só para facilitar a destruição da nossa casa. A gente tem que enxergar esse planeta como a nossa casa, né? E cuidar com carinho e ter harmonia com as coisas, né? Sabe, a gente desenvolveu um jeito de viver muito desarmônico com esse planeta. A gente tem que entender isso, e já tem um monte de iniciativa boa. Sabe, agrofloresta é uma solução maravilhosa que já está aí, já está à disposição, né? É um jeito de você produzir, de você plantar, e ao mesmo tempo deixar a floresta fazer toda a função que ela faz, e ter a biodiversidade, ter a chuva, né? Então, assim, a gente é que tem que ser inteligente o suficiente para tomar as decisões, né? E fazer as mudanças que a gente precisa fazer com coragem, sabe? Eu costumo dizer que negacionismo é coisa de covarde, é de gente que não é capaz de assumir que andou pelo caminho errado, e precisa de coragem de assumir que você andou fazendo coisa errada, que você andou fazendo, né? Olha para trás e fala, nossa, olha quanto lixo que eu gerava. Olha, eu achava que isso era mato, nossa, mas isso dá riqueza no solo, né? A gente vai mudando os nossos valores e a gente vai evoluindo, né? Então, assim, quem está aqui é para evoluir. Então, bora evoluir, moçada. Bora ser um ser em harmonia com esse planeta e não um foco de destruição, né? Muito obrigada, viu, Luciana? E bom trabalho para você, né? Que a gente possa conversar em outras oportunidades também. Eu espero, gente. Eu que agradeço muito, muito mesmo a oportunidade, viu? Ó.